Graça e paz, irmãos. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia, Mateus no capítulo 28, versos 18 e 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, estamos no mês de missões. E não tem um texto mais propício do que justamente esse, tão lido e tão já explanado no nosso meio. Mas eu creio que cada vez que a gente fala de missões, talvez você se reporte aos grandes missionários da história, ou mesmo aqueles que nós auxiliamos hoje, ouvindo aquelas histórias tremendas das coisas que estão sendo desenvolvidas. E por vezes nós nos sentimos tão pequenos, olhando para esses grandes missionários. Só que eu quero te lembrar uma coisa. A verdade é que em nenhuma parte da Escritura diz que missionário é apenas aquele que vai para um outro lugar. Na verdade, ser missionário não é uma opção. Para todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas, eles se tornaram missionários. Ronaldo Lidório já diz que aquele que não é missionário, ele torna-se então um campo missionário. Por isso eu creio que sermos um instrumento de Deus, aonde nós estamos plantados, é uma necessidade de cada um de nós. Nós não temos que ter um chamado específico para podermos nos tornar missionários, mas desde o momento em que você aceitou Cristo no seu coração, neste dia você recebeu o seu chamado. É óbvio que na medida que o tempo passa, Deus pode designar você para ir para outros lugares, mas tudo começa aonde Deus nos plantou, porque quando Deus olha do céu para a terra, toda a terra é um campo missionário, inclusive aonde você está, aonde você mora. Por isso é que eu tenho que entender que ser missionário, muito mais do que um chamado específico, é um estilo de vida. É algo que você faz na vivência do seu dia a dia. Porque justamente esse texto diz, e é uma coisa muito usada, que é o ide, como sendo uma grande ordem. E eu quero dizer para você uma coisa. Nesse texto aqui, dos 3 verbos que tem, apenas um é um imperativo. E não é esse. É o verbo fazei. E o ide, na verdade, é como se desse o sentido de que indo, ou seja, à medida em que você está vivendo a sua vida, à medida que você caminha sobre a face da terra, em que você está em um lugar ou indo para outro, nesse local o Senhor te chama para ser um instrumento dele, para que você possa testemunhar da sua graça. Nós entendemos que não pode dar algo que você não recebeu. Por isso, desde o momento da sua conversão, se você se converteu, você é apto para poder testemunhar desta palavra. E não é simplesmente em um lugar distante, mas no começo, aonde você está plantado. Por isso é que nós temos esse desafio. O desafio de ser um instrumento de Deus aonde Ele nos plantou. E esse é o desafio para você hoje. É para que você possa ir. E indo quando você sair da sua casa, indo para o seu trabalho, ou indo para a sua escola, ou aonde quer que você vá, você entenda que nesse lugar você deve cumprir o teu chamado como um missionário que foi chamado por Deus e colocado para fazer diferença. E é por isso que eu quero orar por você nessa hora. Curve a sua cabeça. Pai, eu quero pedir que o Senhor estenda a tua mão sobre o teu servo agora e que ele possa ser um instrumento neste dia. Pai amado, que esse sentimento de que o Senhor o chamou e o plantou na onde ele está hoje, na sua família, no seu trabalho, na escola ou por onde quer que ele passe, que o Senhor quer fazer dele um instrumento, que a tua luz brilhe através dele, que ele possa, Senhor, levar como sal a transformação nos ambientes, que o Senhor possa fazer do teu servo aquele sentimento real de que são missionários no tempo de hoje. Por isso que eu quero abençoar o teu povo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.